Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia a todos, a você, meu irmão, minha irmã em Cristo, meu amigo, minha amiga que nos ouve, né? Talvez pela primeira vez. Meu nome é pastor Herr Moura, sou pastor ali da Assembleia de Deus Crescendo em Família Cristã, pela misericórdia do Senhor, na rua de Djalma Dutra, número 160, próximo ali ao Largo das Sete Portas, na cidade de Salvador, Bahia. Muito bem. Queria compartilhar aqui com vocês, no livro de Marcos, capítulo de número 13, versículo 14, que diz assim: Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito, está onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo não volte atrás para tomar o seu vestido. Vou ler só até aqui, porque o nosso tempo é curto, senão aqui dá para a gente ler, né, até mais um pouco. Bem, meu querido, você então que está nos ouvindo aí talvez pela primeira vez, eu gosto de falar assim, tranquilo, calmo, porque eu quero que você entenda a palavra de Deus. E hoje pela manhã eu estava aqui, acordei, tomei meu café, eu fiquei em oração, pedindo a Deus uma palavra. Aí subi aqui pro meu cantinho, que eu tenho aqui em casa, e sentei aqui, abri minha palavra. Antes de abrir a palavra, eu orei. Eu disse: Deus, me dá uma palavra. Hoje eu preciso de uma palavra. E tem de irmãos assim que, até por mais que você conheça a Bíblia, mas tem dia que parece que você acorda assim meio no nada, meio vazio, meio no nada. Não vazio de Deus, mas sabe, pensamento assim meio no nada. E aí, eu abri aqui a palavra, Deus me deu aqui em Marcos capítulo 13, versículo 14. E eu estava aqui pensando, aliás, na verdade, ontem à noite eu orei, e eu deito na cama, oro, às vezes eu sou sincero, eu não minto, não gosto de mentira, porque eu não gosto de pastor é super, não, pastor é humano, como você. E às vezes eu durmo, eu vou orar à noite, tô orando, e daqui a pouco, eu durmo. Eu, na verdade, eu acho que é o melhor sonífero que tem, você começa a orar e você vai orando, e daqui a pouco você relaxa, sabe, e dorme, é muito bom. Eu gosto de fazer isso, Aí tem dia que Deus me acorda lá pelas 3 da manhã, eu levanto, vou orar novamente. E olha que eu durmo tarde. Eu durmo por volta de meia-noite, pra lá. E nisso daí, ontem à noite, eu orando, eu estava pensando, Deus, sobre Israel, sobre tudo que tem acontecido. Disse: Deus, a tua palavra diz que quem abençoa Israel será abençoado. Meus amigos, é muito triste o que está acontecendo. E quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Eu sempre falei na igreja, olhe para os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos, com todos os defeitos, porque não tem país perfeito, não existe esse negócio de país perfeito, mas com todos os defeitos que os americanos têm, país, não falo os americanos, as pessoas, falo país, sistema americano. É um país próspero, é a primeira economia do mundo, é a primeira potência, é o país mais poderoso do mundo. Quem tem tantos porta-aviões como os Estados Unidos? Ninguém. Mas aí uma vez na escola dominical, muitos anos atrás, eu era jovem ainda, e nós tínhamos um professor, esqueci o nome dele aqui, depois eu até lembro. E ele ensinando justamente sobre Israel, falando que o mapa de Israel, já os Estados Unidos tinha tipo uma águia. E Deus usava os Estados Unidos para proteger Israel. E por isso que os Estados Unidos eram tão abençoados. E eu fiquei pensando aquele tempo todo sobre isso. E li, eu gosto de ler, eu li, pesquisei, e não é verdade. Eu queria que você pesquisasse, eu queria que você também fizesse essa pesquisa sobre
os Estados Unidos em relação a Israel. Então todo mundo que abençoa Israel é abençoado, isso é bíblico, é promessa de Deus, e as promessas de Deus não falham. Se você cumprir aquilo que está determinado na palavra, você vai ser abençoado. Da mesma forma que eu falo na questão grande, vamos dizer assim, na questão pequena. Se você, na questão macro, né, na questão micro, que eu queria usar essa palavra, se na questão macro de um país que abençoa um país como Israel, ele vai ser abençoado, na questão micro também, um país que abençoa, você que abençoa a Israel, você também vai ser abençoado. Por isso que é importante nós orarmos e abençoarmos Israel. Eu fico vendo crente que tem ódio de Israel. Crente que está sabendo. Gente, o problema lá da guerra, lá do que for, tem os excessos, tem o que não tem, esse é um problema lá deles. Eu não quero passar pano para Israel, né? Mas olhe para Israel. Israel é a única democracia na Ásia, naquela região ali. É a única democracia plena é Israel. Ou vocês acham que Irã, com todo respeito ao Irã, ao Iraque, a Arábia Saudita, a Líbia, a Síria, ao Egito, vocês acham que aquilo ali é uma democracia, gente? Não é. Então, meu amigo, minha amiga, preste atenção na palavra. Outro dia eu estava pregando na igreja e eu até falo o seguinte: se você está numa igreja em que o pastor não fala da vinda de Jesus, cuidado. Um pastor que não fala que Jesus está voltando, que a igreja tem que estar preparada, advertindo a igreja, cuidado. Outro dia eu estava fazendo uma pregação na igreja, teve até uma irmã que reclamou: ah, pastor, mas o senhor deu uma aula de história. Eu até brinquei, falei assim, não foi nem aula de história, minha irmã, foi aula de geopolítica. E por que eu fiz isso? Porque eu estava demonstrando nos acontecimentos atuais, no contexto atual, tudo que está acontecendo no mundo hoje, que Jesus está voltando e a palavra de Deus está se cumprindo. Os sinais. Jesus fala sobre sinais. Que nós deveríamos estar atentos aos sinais. E na palavra, nessa manhã, fala justamente sobre os sinais, porque Jesus disse assim: ora, quando vos vis a abominação do assolamento, que foi predito, aonde? Lá em Daniel, está onde não deve estar, quer dizer, no lugar santo. Não é essa questão hoje do Brasil, não. Estamos falando ainda uma situação maior. Por quê? Porque vai chegar um tempo em que hoje, lá no Domo da Rocha, em Jerusalém, tem construído uma mesquita. No Domo da Rocha, segundo os historiadores, é onde havia o Templo de Jerusalém, Salomão. E ali era o lugar santo dos santos, da oração e tal. Mas hoje tem uma mesquita, devido... porque o áudio não dá tempo, né? Devido aos 70, a diáspora ocorrida depois de 70 depois de Cristo e tal. Depois os judeus voltaram, em 1948, mas encontraram lá uma mesquita. Eles não podem destruir a mesquita até para não haver guerra, né? Porque Jerusalém é uma cidade santa para 3 religiões: judeus, cristãos e muçulmanos. Mas vai chegar um tempo que eu não sei. Pastor, como é que vai ser? Eu não sei. Se eu disser para você que eu sei como é que vai ser, eu vou estar mentindo. E a Bíblia diz que o diabo, né, que é o pai da mentira. Se eu mentir, então eu estou sendo filho do diabo. Eu não quero ser filho do diabo. Então eu não vou dizer para você uma coisa que eu não sei. Eu só sei o seguinte: que vai chegar um tempo que Israel, através de um acordo, ou de uma guerra, ou de alguma coisa, não sei o que vai acontecer. Eles vão entrar lá, vão derrubar aquela mesquita e vai construir um templo novo. Vai construir um lugar lá de adoração, né, um novo templo de adoração ao Senhor lá, como aquele, ou parecido, ou maior, não sei, como aquele de Salomão. E quando Jesus está falando, está se referindo a isso, que a abominação do assolamento, que é o anticristo, o que vai acontecer? Ele vai se assentar nesse lugar. Ele vai tomar assento nesse lugar, como foi com o etíope Epifanes, antes de Cristo, lá
depois da queda de Alexandre, que não dá para falar aqui, né? O reino foi dividido em 4, e aí Etíoco Epifanes, né? Ele ofereceu uma porca lá no lugar Santo dos Santos, se assentou, enfim, a história. Depois você pesquisa aí no Google, dá um Google aí que você vai pesquisar e você vai aprender um pouquinho. Então, meu querido, mas só que nós temos os anticristos e temos os tipos de anticristos. Pastor, o que seria um tipo de anticristo? É aquele que ele não é o anticristo, mas ele representa o anticristo. E como é que eu sei que uma pessoa é o tipo do anticristo? Por exemplo, o Hitler. Hitler é um tipo de anticristo. Por quê? Porque ele perseguiu os judeus, ele queria exterminar os judeus, né? Tantos outros foram tipos. Alguns colocam Napoleão, mas não conheço tão bem a história de Napoleão para poder aqui falar para você. Outros colocam o próprio comunismo, né? Que da forma como foi a perseguição na Rússia contra a igreja lá, que era a igreja oriental, né? Que é a igreja que é formada em Constantinopla depois da divisão. Então tem toda uma série de situações que várias pessoas na história elas também representaram o anticristo. E hoje, meu querido, eu só quero te dizer uma coisa, não cito o nome de ninguém, de nada, mas preste atenção na conduta das pessoas, porque a Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Ah, pastor, eu tenho raiva. O problema é seu. Você vai ter raiva da Bíblia, você não vai ter raiva de mim, porque a Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Olha para o fruto. Então todo mundo que se levanta contra o povo de Deus, olha, preste atenção nessas pessoas que querem fechar a igreja, que odeiam o evangelho, defecam na Bíblia, queimam. Até nós somos evangélicos, a gente não adora a imagem, mas a gente respeita a fé das pessoas. Mas vai lá, queima os santos, quer tacar fogo, quer acontecer. O pessoal sai nessas passeatas aí, né, crucificado lá, representando Jesus, aquela balbúrdia que vocês sabem. Faz vídeo no YouTube com aquelas coisas todas. Meu querido, presta atenção. Pessoas que disseminam ódio contra Israel, falam mal do povo judeu, falam mal da igreja, falam mal das coisas de Deus. Tome cuidado. Tome cuidado. Pelo fruto conhecereis a árvore. Aí você vê o que essas pessoas defendem: droga, né? Sexo desenfreado, sexo com qualquer coisa que se move ou até que não se move, aborto, sabe? É tanta coisa, bandidismo, é muita coisa ruim, gente. É muita coisa ruim. Então, meu querido, eu quero orar por você nesse momento. Me desculpe a palavra hoje, mas foi o que Deus me deu. E eu não vou fugir daquilo que Deus me deu. Amanhã, se Deus der uma palavra de bênção, der uma palavra amanhã de vitória, a gente entrega. Mas hoje foi o que Deus me deu, tá bom? Então eu entrego aquilo que Deus me deu. Sinto muito. Vamos orar? Senhor Deus eterno, Pai querido, está aí, Senhor, essa amiga, Senhor, esse irmão em Cristo, ó Pai, Senhor Deus da glória. E tem estado, ó Deus Todo-Poderoso, te buscando, ó Pai, querendo ouvir a Tua palavra. Meu Deus, meu Pai, independente de política, do que for, Senhor, do que seja, Senhor. Mas, ó Deus, fala conosco, Senhor. Nos mostra a verdade, Senhor. Somente a verdade, a Tua verdade. Para que possamos ser libertos, para que possamos, ó Pai querido, estarmos, ó Deus, vivendo, ó Pai, fielmente na Tua palavra. Pai querido, Pai amado, Senhor, seja conosco, Pai, nos abençoa grandemente, Pai, eu abençoo a vida desse irmão, a vida dessa irmã nesse momento, desse amigo, dessa amiga, para que ele prospere, para que ele, Senhor, ele seja abençoado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, eu quero lhe convidar para você poder estar conosco em um de nossos cultos, ali na Assembleia de Deus Crescendo em Família Cristã, na rua de Djalma Dutra. Se você ainda não me conhece, esteja lá conosco. Você é meu convidado, quero estar orando com você. Nosso próximo culto será então quinta-feira, às 19h30, viu? Terminamos 9 horas da noite, 19h30 vamos ter ali um grande culto de oração, né, e poder para a sua vida, tá bom? Então Deus abençoe a todos, um bom dia, a paz do Senhor.